Meus amigos, passando aqui para falar sobre Bahia 4, Volta Redonda 0. E também, primeiro, para agradecer aos inscritos no canal, os que curtem, que compartilham, que comentam. Isso é muito agradável de perceber que os vídeos têm sido assistidos e que as pessoas têm gostado e compartilhado com seus próximos. Agradeço. Tá? Essa ideia aqui é de fazer análise dos jogos, falar de assuntos do Bahia e de forma leve, de forma tranquila, como eu fazia nas minhas análises no scbahia.com. E agora é isso. Vamos avançar. E também sobre pedir desculpas até, porque sobre Bahia e Bragantino e Bahia e Botafogo, que eu não tive condições de gravar por questões de cunho pessoal e profissional, tá? Mas não é porque o time não venceu, tá? Não sou um comentarista só de triunfos, mas também comentarei em derrotas. Espero que demore. Mas fazendo esse registro aqui para não parecer que o canal ficou abandonado, certo? Bem, sobre o jogo do Volta Redonda, eu gostaria de destacar a grande perda de bola do Bahia ao longo de toda a partida. Foram mais de 30 perdas de bola no campo ofensivo, geralmente em momentos onde o time estava com um ou dois jogadores a mais. Vou lembrar aqui dois lances rápidos que vocês vão se lembrar na hora. No primeiro tempo, Everaldo pegou uma bola na direita e tinha Matheus Bahia, Biel e Cauli contra um marcador. Everaldo estava sendo marcado por um e tinha mais um jogador somente do Volta Redonda. E Everaldo chuta a bola na mão do goleiro. Tenta cruzar, pega errado, joga na mão do goleiro. Isso é uma prova de erro de perda de bola. Por quê? Você, além de não finalizar, de construir a jogada e terminar a jogada ofensiva, você entrega a bola ao adversário em condições que ele faça o contra-ataque. O goleiro lançou a bola rapidamente e o time do Volta Redonda saiu em ataque contra 8 contra 6 do Bahia, porque tínhamos 4 lá na frente. Esse é um ponto. O problema do Bahia não é compactação, não é defesa. O problema do Bahia é a perda de bola em excesso no campo ofensivo. Todas as vezes que o Bahia perde a bola no campo ofensivo, o Bahia geralmente ele está em superioridade numérica. E isso gera o quê? Como ele perde a bola de uma forma fácil, ele perde a bola com muita facilidade porque ele erra um passe, porque ele quer forçar um passe, uma virada de jogo, ou porque ele quer dar mais um drible, o adversário rouba essa bola e sai ele sim em superioridade numérica contra a gente. Ou seja, nós damos muitos contra-ataques. Tá faltando ao Bahia maturidade para pisar na bola, trabalhar a bola, saber a hora certa de acelerar, saber a hora certa de fazer o jogo mais trabalhado, rodar a bola com mais lentidão um pouco. Porque senão vai ser um jogo de ataque contra defesa o tempo inteiro, dos dois lados. Um jogo de gato e rato, e isso é perigoso. Porque nem sempre você vai conseguir marcar e às vezes você vai tomar. Ontem, se o Volta Redonda abre o placar, nós teríamos uma dificuldade muito grande na Fonte Nova. O clima não estava bom, a torcida vaiando já no intervalo. E o risco que nós corremos de tomar um gol do Volta Redonda, que é um time arrumado, mas não é um time forte, foi muito grande. Então o Renato Paiva ele precisa corrigir não só a questão, não são os zagueiros muitas vezes são os únicos inocentes da história, porque eles estão vendidos ali. Muitas vezes eles têm que segurar 5, 6 jogadores contra 3. Então o grande ponto para mim é o equilíbrio que está faltando ao Bahia. O Bahia hoje é um time que precisa de equilíbrio, certo? No sentido de um avanço melhor dos seus 5 homens de frente, como eu já falei outras vezes, Cauli, Biel, Everaldo, e ontem foi Jacaré e Matheus Bahia, mas esses 5 jogadores são sempre os principais homens de frente e fazer com que esses caras não percam a bola, né? Às vezes sobe mais um, ontem foi Daniel, mas geralmente quem fica, ou Acevedo, mas geralmente quem fica são os 3 zagueiros e mais um dos 2 homens do meio campo defensivo, e fazer com que essa bola não seja perdida com tanta frequência. Como a gente fala quando a gente joga bola, quem joga bola aqui sabe, quando a gente fala o ataque não segura a bola bate e volta. Isso é muito ruim, porque a defesa, uma hora, ela não vai aguentar. É normal. Você extenua mais, inclusive, mentalmente os zagueiros. Os zagueiros, quando eles têm que trabalhar uma coisa, é o zagueiro saber que tem que trabalhar sempre assim. Ele vai estar postado, ele vai jogar por uma bola,
é diferente. A mentalidade é outra. Outra coisa é quando você precisa atacar, precisa propor o jogo e tá tomando contra-ataque o tempo inteiro. Teve passe de Everaldo no meio campo de calcanhar que não fazia sentido. Teve desperdício de Biel 3 vezes, que ele poderia ter feito pelo menos 2 gols. Ao errar, um movimento simples. Um chute que ele deu, o goleiro pegou, mas foi um chute no meio do gol. E o outro que ele quis cavar quando era só tocar para trás. Então, na minha visão, e não é uma crítica a Biel nem a Everaldo, mas é mais uma questão de o Bahia precisa ter mais cuidado com a bola para não perdê-la em condições que dê ao adversário condições de criar jogadas de contra-ataque. E isso tem sido recorrente. Sobre o jogo, eu acho que mais do que o jogo em si, o importante é falar que esse é o esquema do time, o 3-5-2, 3-4-3. Na minha visão, Cauli e Biel precisam jogar. Acho que funcionam muito melhor do que com Ademir. Ademir é uma opção interessante. A minha dúvida hoje é se seria Everaldo ou Ademir, e aí Biel sendo um falso 9, sem centroavante, jogar com um time solto, Cauli, Biel e Ademir jogando soltos. Na minha visão, acho que poderia acontecer. Cauli centralizado, Biel na esquerda e Ademir na direita, os três sem guardar a posição, jogando com liberdade para finalizar, e aí você teria mais 7 caras ali para defender sempre. Só que aí você perde uma referência ofensiva, você perde uma casquinha, você perde a bola que o pivô protege. Mas são estratégias de jogo que podem ser utilizadas ao longo da temporada. Além disso, dizer que gostei mais uma vez de Acevedo. Para mim, Acevedo ontem foi o melhor em campo. Fez uma partida irrepreensível. E também destacar a boa partida de Davi Duarte, a segunda boa partida. Se ele já tinha feito uma boa partida contra o Botafogo, inclusive com bons lançamentos, passes em profundidade, ontem ele fez novamente uma boa partida, para mim o melhor dos 3 centrais, e começa a quebrar aquela desconfiança, né? A tirar aquela desconfiança que ele deixou nas suas primeiras atuações pelo Bahia. Na minha visão, o Bahia precisa melhorar alguns pontos em relação a passes em profundidade. Eu gosto dessa ideia de você virar a bola da esquerda para a direita para achar o extremo. Né? No caso, a bola às vezes saía de Daniel para Jacaré direto, ou de Acevedo para Matheus Bahia. Agora eu entendo que essa bola tem que ser sempre lançada em profundidade e nunca no peito do jogador ou no pé do jogador. Por quê? Porque o jogador adversário, se ele rouba essa bola, ele já sai em velocidade e o nosso jogador está na inércia, parado, esperando a bola chegar. Então, se tiver que lançar, lance a bola mais à frente para ele receber no ponto futuro, como os antigos vão lembrar. E com isso, o jogador, se perder a bola sai pela lateral, você recompõe. Talvez esse tipo de ajuste que o Bahia precise fazer. Nós estamos querendo dar muita bola no pé. Quando às vezes você pode dar a bola na frente, e se o jogador perder, você consegue recompor sua marcação. Basta ver que quando a bola começa no adversário, o Bahia está bem organizado. O Bahia é um time que recua as suas linhas, que faz a marcação ajustada, compactada. O problema do Bahia é quando ele tem a bola no ataque e perde e toma contra-ataque. Então o Bahia precisa valorizar mais essa bola para, quando for ao ataque, ir com consciência de que está correndo menos riscos do que tem sido atualmente. Acho que o Bahia, Arthur Salles ontem merece um destaque por 2 gols e por ter dado uma outra mobilidade. É um menino que tem jogado de centroavante, tem dado opções de passe, opções de gol. Então, Everaldo que abra seu olho, porque apesar de serem características diferentes, acho que até porque poderiam jogar juntos, tá? Não há necessidade de ter 2 homens de área. Poderiam jogar juntos, porque Everaldo é mais fixo e ele poderia fazer esse pivô por trás de Everaldo com certa qualidade. Mas é um garoto que está aparecendo. Então, hoje não vejo no Bahia ninguém com cadeira cativa, a não ser Cauli e Biel. E na defesa, eu acho que a tendência vai ser Canu, Vitor Hugo e Rezende, como eu havia falado para vocês lá atrás. E você começa a ter um esboço de time, né? O Jacaré na direita hoje é indiscutível. Você começa a ter um esboço de time que me parece ser um time forte o suficiente para não correr risco de ser rebaixado. Sobre a Copa do Brasil, vamos avaliar o que tem o sorteio. Né? Podemos pegar tanto um Flamengo como um Sport, times de Série A ou de Série B. Né? E acho que não seria o caso agora de tratarmos desse assunto. O jogo do Vasco é um jogo interessante. O Vasco é um time
que está mais organizado do que nos anos anteriores, mas não é um super time. Acho que dos 3 times que o Bahia enfrentou, inclusive, acho que o Vasco é o mais fraco, acho que o Vasco é mais fraco que o Bragantino, mais fraco que o Botafogo. Em termos de elenco, de peças e de forma de jogar. Eu vi o jogo dos 3 times esse ano e achei dos 3 o pior time de jogo, o pior jogo o do Vasco. Então, na minha visão, não é tão ruim assim quanto as pessoas têm pregado. Mas enfim, agora é recuperar os atletas, os que saíram cansados, lesionados. E segunda-feira no Rio, em São Januário, nós usarmos a freguesia ao nosso favor. Até porque em São Januário o Bahia costuma ter sorte e vencer o time carioca. Um grande abraço a todos, um bom feriado e até a próxima.